Apesar de toda a tecnologia avançada e investigação na internet, existem casos na Terra que se recusam a revelar os seus segredos. Bem-vindo ao Watchmode Brasil! E hoje contamos nossas escolhas para os 20 lugares mais misteriosos da Terra. Nessa lista veremos lugares ao redor do mundo que, por várias razões, capturaram a imaginação coletiva devido à sua associação com o desconhecido, inexplicável ou aparentemente de outro mundo. Número 20. O Triângulo do Alasca. Abrangendo as vastas extensões do sudeste do deserto do Alasca até as suas cadeias de montanhas, um número incomum de hikers, barcos e aviões desaparecem sem deixar vestígios. Na verdade, o estado do Alasca tem não apenas o dobro da média nacional americana de pessoas desaparecidas, mas também as estatísticas mais baixas de pessoas encontradas. Será o clima implacável, animais selvagens, imenso terreno inexplorado ou algo mais sinistro? I do have a theory that when the vortex opens, theoretically, it releases this huge amount of electromagnetic energy. When it closes, you have kind of a dramatic reduction. Os indígenas Tlingit contam histórias de um ser metamorfo chamado Kushtaka, que significa Homem-Lontra da Terra, que imita os gritos das crianças para atrair viajantes inocentes para a morte. Outros culpam um pé grande, ou propõem que a área seja algo tipo o Triângulo das Bermudas, ligado a desarranjos eletromagnéticos. Número 19. O Rio de Pedras de Tunguska. Em 1908, uma explosão 1000 vezes maior do que a bomba nuclear lançada sobre Hiroshima rasgou o ar sobre a Sibéria. Testemunhas relataram uma coluna de luz azulada enquanto o céu parecia se dividir ao meio e pegar fogo. A explosão enviou uma onda de choque que derrubou pessoas e 1.200 km² de floresta, derrubando cerca de 80 milhões de árvores. Quando a primeira expedição chegou para investigar, os guias nativos não entraram na zona de impacto, temendo as pessoas que chamavam de os Homens do Vale. Estranhamente, as árvores queimadas no centro da zona da explosão permaneceram de pé. O consenso científico atribuiu o fato à explosão de um meteorito no ar, levando alguns a culpar o gás natural e outros a culpar uma colisão com uma espaçonave alienígena. Vertrete auch die Auffassung, dass dort eine Gasexplosion gewesen sein muss, aber nicht nur. Número 18. Templo de Júpiter. Localizado no Líbano moderno, esse antigo templo de design romano agora contém somente alguns escombros. Embora a arquitetura esteja em grande parte de acordo com o estilo da época e, portanto, não especialmente misteriosa, a fundação do templo é outra história. Mesmo depois de muitos anos de estudo, os especialistas não sabem explicar como, usando a tecnologia da época, os construtores conseguiram deslocar e posicionar pedras de fundação pesando aproximadamente 1000 toneladas cada. Para ter uma ideia, elas estão entre as maiores e mais pesadas pedras usadas na construção de qualquer tipo ao longo da história humana, inclusive hoje. As teorias envolvem vários guindastes sendo usados em conjunto ou rolando as pedras usando pilhas de terra, mas ainda é tudo especulação. Número 17. O Mar do Diabo. Essa é uma região do Oceano Pacífico ao sul do Japão, em qual vários navios desapareceram, principalmente o navio de pesquisa japonês Kaiyomaru, número 5, no início dos anos 50. In fact, Japan has declared this a disaster area. Marinheiros relataram problemas com instrumentos eletrônicos e avistamentos de navios fantasmas não tripulados. O autor e linguista americano Charles Berlitz, que também popularizou a ideia do Triângulo das Bermudas, tornou a área ao redor da ilha Miyake famosa com o seu livro O Triângulo do Dragão, em 1989. Embora as autoridades afirmem que o Kaiyomaru foi destruído por forças naturais enquanto a tripulação estava investigando a erupção de um vulcão submarino, Berlitz atribuiu o incidente a forças sobrenaturais desconhecidas e até culpou o Triângulo do Dragão pelo desaparecimento da pioneira da aviação, Amelia Earhart. Número 16. Porta para o Inferno. Esse campo de gás natural é mais conhecido como a cratera de gás de Darvaza. Com 68 metros de largura e 29 metros de profundidade em seu ponto mais baixo, esse poço de aparência infernal da província de Ahal, no Turcomenistão, é praticamente a última coisa que você esperaria encontrar ao atravessar o deserto de Karakum. Acredita-se que esteja queimando continuamente desde 1971, quando foi intencionalmente incendiado por medo de que o gás natural pudesse afetar as cidades locais. Os especialistas esperavam que o gás queimasse em questão de semanas, mas meio século depois, ele continua queimando como fogo do inferno. Agora, como atração turística, é realmente impressionante quando visto à noite. Número 15. Catarata da Chama Eterna. As Cataratas da Chama Eterna estão localizadas no estado de Nova York.
Como algo saído de um filme de fantasia ou videogame, essa cachoeira no Chestnut Ridge Park contém uma pequena gruta onde o gás natural escapa, causando uma pequena chama constantemente acesa. Ela ocasionalmente apaga e precisa de um pouco de ajuda para acender de novo, mas geralmente persiste sem ajuda durante todo o ano. A porta para o inferno pode ser mais impressionante devido ao seu tamanho, mas essa combinação de água e fogo tão próxima aumenta a sensação geral de mistério e maravilha em torno das cataratas da chama eterna. Número 14. Estrutura Richat. Também conhecido como o Olho do Saara ou o Olho da África, essa estrutura única com 40 quilômetros de diâmetro gerou muita especulação sobre as suas origens. Houve um tempo em que essa série de círculos no centro-oeste da Mauritânia foi considerada evidência de um impacto de meteoro. Agora, acredita-se que o sítio geológico seja o resultado da erosão. No entanto, a área ao redor da estrutura de Richat também revelou um tesouro de achados arqueológicos na forma de artefatos acheulianos, que datam do período paleolítico inferior, há 300 mil anos. Isso provocou muita especulação sobre como o Olho da África costumava ser e o que significava para os nossos ancestrais. Número 13. Ilha das Bonecas. Enquanto você navega nessa ilha assustadora ao sul da cidade do México, milhares de pequenos olhos que não piscam observam a sua passagem. In Mexican culture, there are a lot of legends about dolls. People believe that they can trap evil spirits and stop them from harming anyone. A ilha é, na verdade, feita pelo homem, remontando aos jardins flutuantes dos tempos astecas. Reza a lenda que o proprietário, Julián Santana Barrera, encontrou uma garotinha afogada no canal e uma boneca flutuando por perto, a qual pendurou em uma árvore em sinal de respeito. Mas logo após esse ato, ele começou a ouvir sussurros, passos e gritos seguindo-o no escuro. Santana Barrera passou meio século pendurando bonecas para pacificar o espírito da menina. Quando ele morreu em 2001, o seu corpo foi estranhamente encontrado no mesmo local em que ele encontrou a menina afogada. Número 12. Teotihuacan. Essa antiga cidade mesoamericana é o local de algumas das pirâmides mais bem preservadas e mais importantes do continente. Mas mesmo com toda a pesquisa que foi feita, ainda há muito mistério sobre Teotihuacan. 90% that remains to be dug up. How much more is there at the site? Os astecas descobriram a cidade em algum momento nos anos 1400, e mesmo assim parecia ter sido abandonada centenas de anos antes. Não sabemos quem o construiu, mas parece que a sua construção e expansão se estenderam de 400 a.C. a 300 d.C. A cidade era aparentemente um centro de comércio e local de sacrifícios rituais, mas a cultura, a política, a língua e a religião específica permanecem uma incógnita. Talvez o maior mistério de todos, no entanto, seja o que levou à queda dessa antiga metrópole poderosa. Número 11. As linhas de Nazca. Cerca de 2.000 anos atrás, centenas de geoglifos complexos foram esculpidos nas areias do deserto do sul do Peru. Compostos por milhares de linhas, as figuras geométricas e desenhos de animais e plantas cobrem o árido planalto ao sul de Lima, com mais de 80 quilômetros de extensão. Por mais fascinantes que sejam, muitas questões permanecem. Como esses designs complexos foram criados sem tecnologia aérea? Por que essas pessoas criaram formas no solo que só são visíveis do ar ou do topo das colinas? Older cultures bring their knowledge to new cultures, and in this case we have knowledge that has no precedent. Okay, so just the Nazcas had it. Enquanto os estudiosos afirmam que as linhas foram construídas usando equipamentos de pesquisa simples, outros especulam o uso de balões de ar quente ou que as linhas já foram campos de pouso alienígenas. Vários outros usos foram propostos, desde o simbolismo religioso até os calendários astronômicos e a irrigação, mas o seu objetivo final permanece desconhecido. Número 10. Ilha Sentinela do Norte. Uma tribo indígena isolada viveu nessa ilha na Baía de Bengala por cerca de 60 mil anos. Rodeada por recifes perigosos, a ilha é de difícil acesso e os barcos que chegam à terra são recebidos com uma enxurrada de flechas. Como resultado, pouco se sabe sobre os sentineleses. A sua língua não é classificada e as estimativas populacionais variam de 50 a 400. Durante uma expedição fracassada, à medida que as tensões aumentavam entre os moradores e os antropólogos, encurralados nos recifes, algumas das mulheres indígenas fugiram com os guerreiros e começaram a fazer sexo na praia, que é certamente uma maneira de se acalmar. They are the most isolated tribe on Earth, so they're the most vulnerable in terms of a lack of immunity to common diseases like flu and measles that will decimate a tribe. O que será que eles acham das nossas naves de metal e máquinas voadoras? Além de pedras e flechas, talvez o mundo pode nunca fazer contato. E isso pode não ser uma coisa ruim. Número 9. Círculos de fadas, Namíbia. Todo deserto tem os seus segredos, mas poucos surpreenderam ou chamaram mais a atenção da comunidade científica, como o deserto do Namibe, no sul da África.
Desde que se pode lembrar, o deserto tem sido o lar de esparsos campos de grama pontilhados com manchas notavelmente estéreis, apelidadas de círculos de fadas, devido à sua formação aproximadamente circular. Eles parecem totalmente não naturais e, no entanto, nenhuma mão humana desempenha um papel em sua criação. Os habitantes locais têm todos os tipos de explicações sobrenaturais, de deuses a dragões, enquanto a comunidade científica sugeriu o comportamento dos cupins e a competição entre as plantas por água. Sem uma resposta definitiva, a paisagem de bolinhas continua cheia de especulações. Número 8. O Triângulo de Michigan. Frequentemente comparado ao Triângulo das Bermudas, essa região do Lago Michigan é o local de vários desastres marítimos e aéreos. Particularmente notório é o estreito que liga o Lago Michigan e Green Bay, conhecido como Porta da Morte, que está repleto de naufrágios graças a bancos de areia ocultos e ventos imprevisíveis. There was no trace of any part of the shipwreck. Usually shipwrecks will leave some timbers or debris left behind, nothing. No entanto, também houve relatos de OVNIs, monstros marinhos, alinhamentos subaquáticos semelhantes a Stonehenge e teorias de que existem portais através do tempo e do espaço no triângulo. You look at this and you start sketching it. Once you outline the lines, looks like Mastodon. Mas o incidente mais famoso foi o do voo 2501 da Northwest Orient Airlines, em 1950, que matou todas as 58 pessoas a bordo, e foi o pior acidente aéreo nos Estados Unidos até aquele momento. Apenas detritos leves e fragmentos de corpos humanos foram recuperados, embora locais de sepultamento em massa tenham sido descobertos recentemente em cemitérios locais. As buscas regulares pelos destroços continuam. Número 7. Zona Silenciosa Mapimi. Os avanços tecnológicos permitiram à humanidade realizar algumas coisas incríveis. Ainda podemos receber informações da Voyager 1 a uma distância de 22,2 bilhões de quilômetros. Então, como é que não conseguimos manter os sinais de rádio consistentes enquanto atravessamos esse trecho do deserto no México? Na década de 30, um piloto supostamente teve o seu equipamento descontrolado enquanto sobrevoava a área. Então, na década de 70, a Força Aérea dos Estados Unidos realizou uma missão de recuperação envolvendo um foguete de teste e materiais radioativos. Desde então, há alegações de que os sinais de rádio e telefone cairão aleatoriamente na área. Cell phone stops if you go with a radio, it stops if you go with a compass, the needle just keeps spinning. As pessoas também alegam ter visto OVNIs na zona silenciosa, bem como plantas e animais mutantes. Número 6. Vale de São Luís. Localizado no centro-sul do Colorado e se estendendo até o Novo México, o Vale de São Luís é como um para-raio para atividades paranormais e fenômenos estranhos. OVNIs, criaturas voadoras do tipo humanoide, avistamentos do pé grande, São Luís teria sido o anfitrião de todos eles. Foi também o local de uma série de estranhas mutilações de animais na década de 70, que nunca foram resolvidas e que muitos atribuíram à atividade alienígena na área. And they were moving remarkably fast towards the north. The one in the front stopped, and it waited for the one behind to catch up, and when that one caught up, the two of them took off, and there was a streak of light across the sky. No caso de um cavalo, os cortes eram extremamente precisos, havia um cheiro químico no ar e a decomposição era completamente antinatural. As suas pegadas terminaram a cerca de 100 metros do corpo e as suas feridas foram aparentemente cauterizadas. E essa é apenas uma das muitas anomalias pelas quais a área é conhecida. I was thinking of all sorts of logical explanations for how Nellie's horse died. We got there, those logical explanations didn't stick anymore. Número 5. Triângulo das Bermudas. Esse dispensa apresentações. Está entre os trechos de mar mais infames do mundo. Datado do final do século XV, esse pedaço de oceano aproximadamente triangular, definido pela Flórida, Bermudas e Porto Rico, tem sido o local de inúmeras ocorrências estranhas e inexplicáveis. Seem to be spots around Bermuda where you get 2, 3 or 4 shipwrecks, one on top of the other. Foi aqui, em 1492, que Cristóvão Colombo e a sua tripulação relataram ter visto uma luz misteriosa. Ao longo de 1800, vários navios foram perdidos e muitos deles nunca foram recuperados. Nos anos 1900, os navios logo foram acompanhados por aeronaves quando começaram a voar sobre essas águas turbulentas. Several wave systems come together and they create a superwave. They're rare, they don't happen very often, but when they do happen, you get a wave that can easily swamp a ship, even at supertanker size. Os teóricos sugeriram tudo, desde a corrente do Golfo ou anomalias da bússola até OVNIs, mas o mistério persiste. Número 4. Floresta Torta. Na Pomerânia Ocidental, na Polônia, nos arredores de Nowy Czarnowo, encontra-se um bosque de pinheiros diferentes de qualquer outro. Eles datam de aproximadamente 1930 e são notáveis pela forma uniformemente estranha dos seus troncos. Todos eles têm uma curva acentuada, seguida por uma curva progressiva em forma de C. Árvores moldadas pelos elementos não são incomuns, mas normalmente são o resultado de ventos extremos, e não há nada do tipo ali.
As pessoas assumem que as árvores são o resultado da intervenção humana, mas para alcançar esse efeito em 400 árvores, seria necessária uma quantidade substancial de esforço e coordenação por um longo período de tempo. Outros sugeriram que uma tempestade de neve poderia ter danificado uniformemente as árvores, mas nenhuma explicação ainda é satisfatória. Número 3. Ilha de Páscoa. 887 estátuas de pedra monolíticas vigiam essa remota ilha do Pacífico. Esculpidas pelo povo Rapa Nui já em 1250 d.C., a maioria dessas sentinelas silenciosas alinham a costa de costas para o mar. Some of them penetrate down into the ground by a great amount of feet to reveal the rest of the body, not just the oversized head. O que levou as pessoas a construir e transportar figuras tão gigantescas, algumas das quais pesam mais de 80 toneladas? Enquanto as lendas contam que as estátuas caminharam sozinhas, os estudiosos propuseram várias teorias, incluindo que elas eram movidas balançando as suas bases para frente e para trás, como se estivessem andando. Estudiosos especulam que as estátuas representam ancestrais divinizados, mas os guardiões de pedra da ilha não conseguiram proteger o povo Rapa Nui, cuja população foi abolida pelo desmatamento, doenças europeias e traficantes de escravos peruanos, deixando a verdade envolta em mistério. You cannot help but think of Cusco in Peru. And there has to be a relationship between the two cultures. All of these part of a much bigger transmission of knowledge. Número 2. Stonehenge. Esse é o nome dado a um anel de pedras eretas com cerca de 5.000 anos que são cercadas por centenas de túmulos antigos em Wiltshire, Inglaterra. Estudiosos debatem o significado de Stonehenge há décadas. Como os povos pré-históricos transportaram as pedras gigantes a 240 quilômetros de distância? As hipóteses incluem longas trilhas de toras, trenós em trilhas lubrificadas e, claro, alienígenas. E não vamos esquecer magos ou gigantes. A site like Stonehenge can only be understood by looking at the monuments around it and how that landscape's evolved. As opiniões também divergem quanto ao local. Era um cemitério, um local de cura ou um observatório astronômico? Ou talvez um portal para outro universo? De acordo com os pesquisadores do Royal College of Art, as pedras azuis têm propriedades acústicas incomuns, soando quando atingidas, o que era frequentemente associado em culturas antigas a propriedades místicas. Não importa as explicações, poucos podem negar a grandeza e a magia desse lugar. Antes de continuarmos, não se esqueça de dar um like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ser notificado sobre os nossos próximos vídeos. Número 1. Área 51. Instalação da Força Aérea dos Estados Unidos ou um depósito de tecnologias extraterrestres. Localizada nas profundezas do deserto de Nevada, essa instalação de pesquisa remota tem sido usada como local de teste para aeronaves e armas experimentais, com o leito seco do Lago Groom fornecendo um campo de pouso ideal. Mas o sigilo em torno do local e uma série de supostos avistamentos de OVNIs estimularam alegações de que a base sofreu engenharia reversa de espaçonaves alienígenas e até mesmo de colaboradores alienígenas. Easily outmaneuver our frontline combat aircraft and sometimes accelerate away at thousands of miles an hour, speeds that would rip apart an F-35 or an F-22. Enquanto céticos sugerem que os OVNIs eram reflexos da luz na ampla fuselagem de aeronaves, como Lockheed U-2, pessoas que afirmam ser ex-funcionários relatam ter trabalhado lado a lado com engenheiros extraterrestres em uma vasta instalação subterrânea. So, I mean, this might be one step on the road to finding out really what has gone on there. Yes, but I wouldn't expect that it's ever going to involve aliens. E aí, o que você achou desse vídeo? Confira esse outro clipe recente do Watchmode Brasil e certifique-se de se inscrever e ativar o sininho para ser notificado sobre os nossos próximos vídeos.